Começa hoje o curso de língua portuguesa do ensino médio. Nós estaremos juntos nesta... Você vai assistir a teleaula de número 1. Na teleaula de hoje, você vai aprender o que é remetente e o que é destinatário de uma mensagem. Vamos falar também da língua portuguesa e como é importante entender o sentido das palavras. Vamos falar ainda da variedade culta, que é ensinada na escola. Eu faço o papel do Machado. O Machado é um operário e gosta de escrever. E eu faço o papel do Alencar. O Alencar ajuda o Machado a escrever. Nós somos os encarregados de apresentar a cena-texto, isto é, a história contada no início da teleaula. E através da cena-texto, você vai ter conhecimento da língua portuguesa. E também vai poder discutir muitas ideias na língua portuguesa. Machado, que tal se a gente parasse de falar um pouco e escrevesse? Não ficaria mais claro? Boa ideia. Vamos lá. Um raio de sol entrando pela janela. E agora vamos à previsão do tempo. Teremos um dia de sol com poucas nuvens, mas a temperatura continua agradável. À tarde pode até esfriar um pouquinho. E você, que pensa em viajar no final de semana, aproveite. Café forte, pão fresquinho e o som do rádio. Receita infalível para começar bem o dia. Em nosso dia a dia, realizamos ações simples que dependem da compreensão de símbolos, gestos, sons. Tomara que haja lugar para sentar. O mundo que nos cerca está cheio de palavras e é por meio delas, sobretudo, que nos comunicamos. Bom dia. Passou rápido hoje. Hoje está tranquilo, vazio. Sempre que fala ou escreve, você é o remetente, a pessoa que envia a mensagem. Já quando lê ou escuta o que alguém diz, você é o destinatário, isto é, a pessoa que recebe a mensagem. Livraria Reino das Palavras. O reino das palavras não é só a livraria, é tudo à nossa volta. Para escrever as minhas histórias, eu uso a língua portuguesa. Claro, você está no Brasil. Será que está bem claro mesmo? Se eu estou no Brasil, eu deveria usar a língua brasileira. Aí você me pegou. Por que no Brasil a gente usa a língua portuguesa? Porque o Brasil foi descoberto pelos portugueses. E a língua dos portugueses, você bem sabe. É o português? Lógico. Pois é, quando os portugueses desembarcaram aqui no Brasil, eles trouxeram junto com eles a língua portuguesa. E ela foi se espalhando por todo o Brasil. Mas os índios que moravam aqui, aposto como eles falavam uma porção de línguas diferentes. Onde foram parar todas essas línguas? Sumiram? Pois é, o colonizador português acabou impondo sua língua aqui no Brasil. E ela foi se desenvolvendo nas nossas terras. Falar nisso, Alencar, a gente não pode esquecer que a língua portuguesa tem uma história, como todas as outras línguas. A língua portuguesa veio da mistura de várias línguas faladas por povos da Península Ibérica, onde hoje fica Portugal. No século III, a Península Ibérica foi invadida pelos romanos. Os romanos falavam latim. Aos poucos, o latim dos conquistadores foi se impondo. Acabou sendo a base mais importante do português que nós falamos hoje. Mas, é claro, também sofreu muitas mudanças. Não chegou, madre, o meu amigo, e hoje este prazo saído. Ai, madre, moiro do amor. Entendeu? Difícil, né? Pois era assim a língua portuguesa no século XIII. De lá para cá, a língua portuguesa mudou bastante. Mudou mais ainda quando os portugueses colonizaram o Brasil. Porque aqui, ela se misturou com as línguas indígenas. Depois sofreu influências de línguas africanas e de outras línguas estrangeiras faladas por imigrantes e estrangeiros de vários países. Pode não parecer, mas a língua portuguesa é uma das 6 mais faladas no mundo. Nós vamos ver agora aonde e quem fala a nossa língua.
A língua portuguesa é falada em 4 continentes e em 8 países: Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola, Brasil, Timor-Leste. Além disso, é usada também nas regiões Macau, Goa, Galiza. Eu acho que a língua portuguesa é hoje talvez uma das línguas europeias com maior vivacidade, com maior dinamismo. Não por causa de nenhuma essência especial do português, mas por causa de uma razão histórica. Aconteceu o Brasil, em que, digamos que Portugal deu origem a um filho maior que o próprio pai, né? A língua passou a ser gerida por outros mecanismos de cultura. Depois aconteceram os países africanos que introduziram na língua portuguesa alguns fatores de mudança, de coloração, que tornam o português hoje realmente uma língua que aceita muito, que é capaz de introduzir tonalidades e variações que enriquecem muito a língua portuguesa, não só do ponto de vista linguístico, mas quanto ela pode traduzir culturas. A linguagem passou com certeza de um estado rudimentar, e pouco a pouco vai se tornando mais complexa, vai sendo capaz de exprimir sentimentos, emoções, o que significa que quantas mais palavras conhecemos, mais somos capazes de dizer o que pensamos e o que sentimos. Quase me apetece dizer que não há uma língua portuguesa, há línguas em português. Já pensou? Em cada um desses lugares, a língua portuguesa é falada de um jeito diferente, com influências, palavras e sotaques que a gente nem imagina. Ou imagina sim. Pensa um pouco no tamanho do Brasil e nas diferenças de língua de região para região.